Olá, seja muito bem-vindo a Bravo Concurso. Professor Wellington Vieira, mais uma vez com você, professor de matemática, professor de raciocínio lógico, trazendo sempre uma super aula que vai te ajudar a chegar muito mais rápido ao sucesso, aos seus objetivos. Aula de hoje nós vamos então corrigir uma prova feita pela Banca Cotec para a Prefeitura Municipal de São Romão. Exatamente, cargos da prefeitura. Então nós vamos corrigir essa prova. Prova agora do ano de 2023. Então acompanhe comigo na tela. Então vamos juntos? Vamos lá. Olha só. Então, prova feita pela Cotec para a Prefeitura Municipal de São Romão, com vários cargos lá. E nós estaremos corrigindo então a prova que exigia a escolaridade do candidato, a escolaridade mínima, ensino médio completo. A prova, os portões foram fechados às 7 horas e 30 minutos. A prova começou às 7h40 e foi até às 10h40. Vamos juntos? Então, vamos lá. Olha só. Na tela para você a nossa primeira questão. E a questão diz o seguinte: foram usadas duas medidas de cabo de aço para sustentar uma antena, como mostra a imagem a seguir. Então, nós temos aqui a figura. Então, vamos lá. Primeiro detalhe importante é você perceber o seguinte, ó, que aqui nós temos um ângulo de 90 graus e aqui também um ângulo de 90 graus. Questão 11. É correto afirmar que a quantidade mínima de cabo utilizado para impedir a queda dessa antena é... Então, vamos lá. Vamos pensar aqui o seguinte, ó. Eu tenho esse triângulo retângulo aqui, em que eu conheço o valor desse cateto e conheço também o valor desse cateto aqui. Preciso apenas achar o valor aqui, ó, esse valor maior. Esse valor maior é o valor que nós chamamos de hipotenusa. Vou colocar um X aqui, tá? Que é o valor que eu estou procurando. Muito bem. Para facilitar a nossa vida, eu quero que você lembre que lá nos triângulos, tá? Nos termos pitagóricos, nós temos aqui o seguinte, ó. Eu tenho aqui esse lado medindo 3, esse lado aqui medindo 4, esse lado maior vai medir o quê? 5, né? Assim? E aí pensa comigo aqui o seguinte, ó. Pensa comigo. Aqui é 3. Se eu multiplicar vezes 2, dá 6. Confere? Aqui é 4. Se eu multiplicar vezes 2, dá 8. Ok? Então aqui é 5. Se eu multiplicar vezes 2, dá quanto? Exato, vai dar 10. Pronto, já achamos o valor. Se você não lembrar, é só lembrar de hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. 64 mais 36, 100. Raiz quadrada de 100, 10. Pronto, é o valor de x. Fechou? Beleza, professor, entendido? Muito bem. Então, vamos lá. Nesse caso agora, que nós já achamos o valor de x aqui, eu preciso achar esse segundo valor aqui que eu vou chamar de y, tá bom? Vou chamar de y. E para encontrar esse valor que eu estou chamando de y, nós já vamos utilizar uma forma diferente, né, de resolver. Nós não podemos utilizar o chamado Teorema de Pitágoras, mas nós vamos utilizar algo que nós chamamos de relações métricas no triângulo retângulo. E essas relações métricas partem justamente do princípio de você saber o SOHCAHTOA. Como é que é, professor? SOHCAHTOA. Que é isso? Olha só. SOHCAHTOA. É só você lembrar do SOHCAHTOA, onde o que é S? S de seno. Seno é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vamos lá. Em relação a esse ângulo aqui de 90 graus, em relação ao ângulo de 90 graus, nós temos o seguinte, que se eu puxar uma setinha aqui, ó, ele me indica para cá em Y. Então significa que Y representa para nós a hipotenusa. Ok, hipotenusa. Agora, em relação a esse ângulo aqui de 30 graus, ó, se eu puxar uma setinha, ele vai me indicar aqui para o 8. Então, significa que o 8 é o cateto que? Oposto. Por que oposto? Porque está oposto ao ângulo. Agora, vamos lá. Nesse triângulo retângulo aqui, eu tenho o cateto oposto
e tenho hipotenusa. Oposto e hipotenusa, no SOCATOA, a gente utiliza o S. S de quê mesmo? S de seno. Então, seno do ângulo, que é quanto? 30 graus, é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Muito bem, então vamos lá. Seno de 30 graus, você sabe que é meio. Como que eu sei? Está escrito aqui, ó, meio é igual cateto oposto. Cateto oposto, 8. Sobre hipotenusa é o Y. Isso, é o Y. Perfeito, muito bem. Então, multiplica cruzado agora, y vezes 1 vai dar y, é igual a 2 vezes 8, 16. Pronto, fechou. Então, eu já sei que x é igual a 10, já sei também que y é igual a 16. Para eu achar, então, a quantidade de cabos, basta simplesmente somar x mais y. X mais y, 10 mais 16. 10 mais 16, 26. 26 o quê? Metros, ok? 26 metros. 26 metros está aqui, ó. Letra E, a nossa resposta. Muito bem, ok, show de bola. Gostei dessa questão. Letra E, 26 metros. Vamos avançar? Vamos sim. Próxima questão na tela para você. A questão diz o seguinte. Vamos lá. Dois números são tais que a soma entre eles é 138. Olha só, não sabemos que números são esses. Então, eu vou chamar aqui, ó, primeiro número e vou chamar o outro de segundo número. Não sei que números são esses. Então, primeiro número, segundo número. Vamos fazer o seguinte, o primeiro número nós vamos chamá-lo de x. O segundo número nós vamos chamá-lo de y. Então, vamos lá. A soma entre eles é 138. Então, x mais y é igual a 138. Beleza. Agora, a questão fala o seguinte, sabe-se que um deles é o quíntuplo do outro, ou seja, um deles vale 5 vezes mais o outro. Então, vamos dizer que o que vale 5 vezes mais o outro é esse aqui, ó. Então, y é igual a 5x. Ok? O que nós vamos fazer agora? Substituir aqui na formulazinha. Fazendo a substituição, teremos que x mais, no lugar de y, vou escrever 5x, é igual a 138. 1x mais 5x é 6x, que é igual a 138. Então, x é igual a 138 dividido por 6. 138 dividido por 6. Dá para simplificar, professor? Dá sim. Mas, vamos pegar direto logo, ó. 138 dividido por 6, acho que é mais rápido. Pois 2 vezes 6 é 12, já dá para simplificar, dá 1, desce o 8. Tá vendo que é mais rápido? 3 vezes 6, 18, zerou. Então, aqui a gente ganha espaço e ganha tempo, tá bom? Nesse caso, então, achamos x iguais a 23. X é igual a 23. Ok, eu tenho que x é igual a 23. Bacana demais. X é igual a 23. Ok. X sendo 23, quem é y? Y é 5 vezes o valor de x. 5 vezes 23, você vai achar 115, tá bom? Então, 115. Vamos lá? Então, 115. 23, 115. Ele pediu na ordem. Então, o menor na frente, 23 e 115. Resposta final, letra C. C de certo, C de certeza. Olha só que beleza. Então, vamos continuar avançando? Vamos sim. Próxima questão na tela para você. Diz assim, ó, 2 homens que caminham 1 quilômetro a cada 15 minutos devem percorrer uma distância de quanto? Uma distância de 24 quilômetros. Pode-se concluir que o tempo gasto para finalizar o percurso é. Então vamos lá, questãozinha bem tranquila, né? Vamos pensar o seguinte, ó, tem a distância e tem o tempo. Lembrando que a distância ela é dada em quilômetros, ok, quilômetros. E o tempo, ele é dado em minutos, tempo é dado em minutos. Ok, muito bem, vamos lá. Nesse caso, então, a princípio é 1 quilômetro a cada 15 minutos. Ele quer percorrer,
não é 1 quilômetro, são 24 quilômetros. Ele quer saber qual o tempo gasto aí para fazer esse percurso, ok? Se eu aumentar a distância, obviamente vou precisar de mais tempo para poder percorrer. Se eu diminuir a distância, vou precisar de menos tempo. Grandezas diretas. Grandezas diretas, então, já posso de cara apenas escrever aqui, ó, 1 está para 24, assim como 15 está para x, ok? Vamos então fazer as multiplicações, ó. 1 vezes x, x é igual a 24 vezes 15. Olha só uma dica para você, e eu gosto quando aparece esse número 15, porque multiplicar por 15 é a mesma coisa que multiplica por 10 e pega a metade, né? Porque multiplicar por 15 é multiplicar por 10 mais multiplicar o número por 5, e depois você junta. Multiplicar por 10 é fácil, por 5 é só pegar a metade de 10, aí fica mais fácil ainda. Olha só, 24 vezes 10, 240, mais a metade de 240, 120. Resultado final, 360. Professor, tem certeza? Absoluta. Absoluta. Se você não tem essa segurança, você pode multiplicar 24 vezes 15. Mas eu te garanto que você vai achar quanto? 360 também. Tá bom? Ok? Então vamos lá. 360 minutos. Professor, não tem a resposta em minutos. A resposta tem horas. Beleza, vamos lá. 1 hora, 60 minutos. 2 horas, 120. 3 horas, 180. 4 horas, 240. 5 horas, 300 minutos, 6 horas, 360 minutos. Então, a resposta é aqui, ó, letra B. B de bom demais, B de beleza. É isso aí, letra B, a nossa resposta. Ok, tranquilo? Então, vamos avançar? Vamos sim. Próxima questão na tela, para você dar uma olhada. A questão agora é uma questão que envolve a parte de estatística. Questão que envolve a parte de estatística, tá bom? Questãozinha bem simples também, em que quando você bate o olho, você nota aí o quê? Isso, exatamente, um gráfico, né? Um gráfico. Que gráfico é esse? Um gráfico de colunas. Ok, gráfico de colunas. Vamos ler juntos? A questão diz assim, ó. O gráfico a seguir mostra a área de Mata Atlântica devastada, desmatada, melhor dizendo, de 2012 a 2013. Então vamos lá, desmatamento da Mata Atlântica entre 2012 e 2013. Então, no Paraná, na Bahia, no Piauí e em Minas Gerais. Esses são os estados. Nessas condições, é correto afirmar que, nos 4 estados em análise, a Mata Atlântica foi degradada em aproximadamente. Ele quer aproximadamente em campos de futebol. Para tal, perceba que aqui, essas quantidades é dado em hectares. Só que os campos de futebol estão aqui em metros quadrados. Mas ele, para facilitar a sua vida, ele está falando que 1 hectare é 10.000 metros quadrados, ok? Se ele não falasse, professor, você teria que saber, ok? Você tem que saber que 1 hectare é 10.000 metros quadrados. Isso aí você tem que saber. Não pode ir para a prova sem saber isso, não. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer a princípio, professor? Fazer a soma entre esses valores aqui, ó. Vamos somar todos eles. Então, vamos lá. Você vai pegar 2.126, vai somar com 4.777, vai somar com 6.633 e vai somar também com 8.437. Vamos fazer a soma desses valores aqui? Então, vamos lá. Ó, 7, 3, você sabe que é 10. 10 mais 7, 17, mais 6, 23. Vão 2. Então, vamos lá. 3 e 3, 6. 6, 8, 10, 17. 17 vai 1. 6 e 4, 10. 17, 18, 19. 19 vai 1. Aqui eu tenho 6 e 4, 10. 10 mais 8, 18. 20 mais 1, 21. Ou seja, nós achamos 21.973, o quê? Hectares, tá bom? Hectare é HA. Simbologia de hectare é HA. Muito bem. Só que eu vou pegar essa quantidade em hectare e vou transformar em metros quadrados. Ora, se 1 hectare é 10.000 metros quadrados, para eu transformar isso aqui em metros quadrados é muito simples. O que eu preciso fazer, na verdade? Apenas
acrescentar essa quantidade de zeros aqui, ó, 1, 2, 3, 4 zeros a esse número. Então, eu pego o número 2, 1, 9, 7, 3, acrescento 1, 2, 3, 4 zeros. E aí aqui se transformou em metro quadrado. Só que ele quer saber é a quantidade de campos de futebol que representa essa quantidade aqui, ó. Qual é essa quantidade de campos de futebol? Então, nós vamos pegar esse valor e vamos dividir. Dividir por quanto? Por cada campo de futebol tem 10.000 e o quê? E 800. 10.800 metros quadrados. Beleza, então vamos lá. O que eu posso simplificar? Eu vou simplificar para facilitar a minha vida. Simplifiquei aqui metro quadrado com metro quadrado. Vou simplificar esse zero com esse zero, mais um zero com esse outro zero. Aí ficou, então, o seguinte número, ó, 123 ponto, 123 ponto. 2.197.300, ok? Dividido por 108. Se eu dividir esse número aqui por 100, é só fazer a vírgula, tirar duas casas, vai ficar, então, tirar esses dois zeros, ficaria 21.973. Se é 21.000, ainda tem um 8 ainda, então é menos que 21. Menos que 21, aí eu já elimino, então, essas alternativas aqui, ó. A letra C, a letra D e a letra E. A minha dúvida cruel seria quais? Ou A ou B, pois estão muito próximas, né? Ó, 20.345, 20.545. Qual a ideia, então, do examinador nessa prova aqui, né? No organizador dessa prova aqui. O que ele queria da banca, né? O que ele quer da gente? Que você perca tempo fazendo continha. Então, você vai ter que escrever 2.197.300 e divida por quanto? Por 108. A pergunta é, que número que eu multiplico por 108 para dar próximo é igual a 219? Obviamente que vai ser o 2, né? Porque você só tem aqui, ó, 2 aqui para começar, né? Ah, e se não fosse 2, professor? Então a questão seria anulada. Então vamos lá, 2 vezes 8 vai dar 16, vai 1. 2 vezes 0, 0 e 1, 1. 2 vezes 1, 2. Vamos subtrair aqui? Vai sobrar 3, não é isso? Aqui zerou, sobra 3. 3 é menor que 108, professor. Então, desce o próximo número. Formou que número? 37. Professor, 37 é menor que o valor que está no divisor. Então, nesse caso, eu tenho que acrescentar, presta atenção aqui, isso aqui é importante, eu vou acrescentar um zero ao quociente. Porque quando eu faço esse acréscimo de um número, eu posso, então, descer o próximo número, que é o número 3. Ok, ficou 373. Na verdade, é uma multiplicação a mais por zero, para poder, né, zerar, subtrair, voltar ao mesmo número e depois você continuar de novo. Mas, né, para não precisar de tudo isso, é só lembrar, descer o número, não dá para dividir, então você acrescenta um zero no quociente, aí você desce o próximo número. É mais prático, tá bom? Vamos pela praticidade, porque nós estamos diante de uma prova de concurso. Muito bem, 373. Agora que são elas. Você vai utilizar o número 5 ou o número 3? Quaisquer um dos dois que você utilizar, já vai dar a resposta correta. Se você utilizar o 3, você marca a letra A. Se você for utilizar o 5, você marca a letra B. E isso mesmo, você vai utilizar o 3. Por isso que você vai marcar o quê? Letra A, a resposta, ok? Então, se você continuar dividindo, você vai perceber que a resposta final é 20.345 aproximadamente. Agora, imagina essa quantidade de campos de futebol, não é isso? Olha só como que está o desmatamento. E isso nós estamos olhando é entre 2012 e 2013, ok? Um ano só. Em um ano foram devastados aproximadamente 20.345 campos de futebol. É para refletir, não é? É para pensar. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos avançando. Próxima questão na tela para você. A questão diz o seguinte: considere um capital de quanto? R$50.000 aplicado a juros compostos. A juros compostos durante 3 anos, com taxa de 5% ao semestre. A expressão que melhor representa o montante obtido ao final da aplicação é. Então vamos lá. Primeiro ponto importante, a questão falou juros compostos. Então você tem que de cara lembrar de uma formulazinha que diz que montante é igual a capital
que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Essa é a formulazinha, beleza? A formulazinha está aí. Eu preciso, então, saber valores. Capital, taxa, tempo. Capital, R$50.000. Tempo, 3 anos. Taxa, 5% ao semestre, ok? A taxa é 5% ao semestre. Professor, taxa e tempo em unidades diferentes. Exato. Preciso igualar na mesma unidade. O que é mais tranquilo para mim? Eu posso transformar a taxa na mesma unidade do tempo ou transformar o tempo na mesma unidade da taxa. Você que sabe. Nesse caso, tá? Eu acredito que seja mais viável para nós de acordo com o que está na questão aí, nas alternativas, que é transformar o quê? O tempo, não é isso? Na mesma unidade da taxa. Eu sei que um ano tem 2 semestres. Então, se são 3 anos, 3 vezes 2, 6. Então, nesse caso, são 6 semestres. 3 anos é igual a 6 semestres. Pronto, muito bem. Nesse caso agora, já fizemos a transformação necessária. Então, vamos escrever montante é igual capital 50.000, a parênteses, 1 mais a taxa é 5%. 5% em números decimais é 0,05, não se perca, tá bom? É 0,05 elevado à sexta potência. 5.000 que multiplica 1 mais 0,05 elevado à sexta potência. Letra E, a nossa resposta, ok? Resposta final, letra E. Muito bem. Agora a gente pode avançar para a nossa próxima questão, que está na tela para você. Então, vamos lá, vamos juntos. Questão diz assim, ó. Considere x igual a 2 e y igual a menos 3. E a expressão 3x ao quadrado y ao cubo mais x ao quadrado y ao quadrado mais raiz quadrada de 3x mais y ao quadrado mais 1. É correto afirmar que o valor numérico dessa expressão está compreendido entre. Beleza, professor. O que eu preciso fazer para resolver essa questão? Muito simples, né? Essa questão é uma questão de substituição. No lugar das letras x e y, nós vamos substituir pelos respectivos valores. Quais são os números? 2 e menos 3. Vamos fazer isso? Então, vamos lá. Nesse caso, então, teremos aqui o seguinte, ó. 3 que multiplica x ao quadrado. Quem é x? X é 2. Então, vamos lá. 3 vezes 2. 3 vezes 2 ao quadrado. 3 vezes 2 ao quadrado. Vezes também y. Y é menos 3. Menos 3 ao quadrado. Opa, quadrado não, professor. É ao cubo. Ah, verdade. Verdade. É ao cubo. Ok. Mais x ao quadrado. X é 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Então, vamos lá. 2 ao quadrado vezes y, menos 3 ao quadrado também, mais, aí você escreve raiz quadrada de 3 vezes x. X é 2, mais y, menos 1. Opa, menos 1 não. Y é menos 3. Eita, nós. Y é menos 3. Menos 3 ao quadrado mais 1. Ok. Menos 3 ao quadrado mais 1. Fechou. Isso aqui é igual. Então, vamos lá. 3 vezes 2 ao quadrado é 4 vezes menos 3 ao cubo. Ora, vai dar menos 27. Mais, vamos lá, 2 ao quadrado é 4 vezes menos 3 ao quadrado é 9. Mais raiz de 3 vezes 2 mais menos 3 ao quadrado é 9 positivo. Mais 1. Prontinho, fechou. Então, agora que nós já eliminamos tanto as
potências, quanto também, aliás, as potências apenas, né? Agora vamos eliminar a radiciação, ok? Então vamos lá. Então vai ficar 3 vezes 4 vezes menos 27, mais 4 vezes 9, mais 3 vezes 2, 6. 6 mais 9, 15, mais 1, 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Agora é só multiplicar. Mais vezes mais vezes menos, menos. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 27. Então vamos fazer essa multiplicação. 12 vezes 27, ou 27 vezes 12. Vamos lá. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 2, 2. Passa a régua, 4. 7 e 5 vai dar 12, vai 1. 2 mais 1, 3. 324. Então, menos 324. Mais 4 vezes 9 é 36, mais 4. Ok, muito bem. 36 mais 4 é 40, não é isso? Então, menos 324 mais 40 vai dar menos 284. Então, menos 284 é o nosso resultado final. Resultado final, menos 284. E aí você vai para as alternativas, ele fala que está compreendido entre. Para facilitar a nossa resolução, achar a resposta, nós vamos desenhar um eixo real aqui e vamos pensar o seguinte, ó. Aqui está menos 284, muito bem. Só que aqui eu tenho menos 280, ok? Menos 284 está por aqui. E aqui eu já tenho menos 290, ok? Então, na verdade, menos 284 está compreendido entre menos 290 e menos 280. Por isso que nós vamos ficar com a letra A. A de que mesmo? A de avancemos. É isso aí. Então, vamos avançar? Vamos sim. Próxima questão na tela para você. Questão de número 17. Diz assim, ó. Considere a inequação. 4 que multiplica x mais 5 menor ou igual a 5x mais 10. Sendo o conjunto universo da resposta igual ao conjunto dos números racionais. É correto afirmar que o conjunto solução da inequação é. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui a princípio? Ó, a princípio nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer o chuveirinho. Fazer o chuveirinho aqui, tá bom? Então nesse caso, fazendo o chuveirinho, teremos o seguinte, 4x mais 4 vezes 5, 20, é menor ou igual a 5x mais 10. Muito bem. Lembrando a você que tanto na equação quanto na equação, o que tem x do lado esquerdo e o que não tem x do lado direito. Então, nesse caso, teremos 4x menos 5x é menor ou igual a 10. 20 está positivo, vem para cá negativo, menos 20. Ok, 4x menos 5x menos x. Menor ou igual a 10 menos 20 menos 10. Valor de x, professor, está negativo. Então, nós vamos multiplicar por menos 1 em ambos os lados da igualdade. Multiplicando por menos 1, ó, menos vezes menos dá mais. Então, nesse caso, vai ficar x positivo, não é isso? Vai ficar x positivo. Aí, eu tenho que modificar o sinal aqui, ó. Menor ou igual, vai ficar maior ou igual. Menos vezes menos, mais. Mais quem? Mais 10. Então, esse é o resultado final, tá? X maior ou igual a 10, com x pertencente ao conjunto dos números, o quê? Racionais. Letra B, a nossa resposta. B de que mesmo? B de bom demais. B de beleza. É isso aí. Show de bola, professor. Sim, show de bola. Vamos avançar? Vamos sim. Olha só a próxima questão. É uma questão interessante. Trabalha-se com polinômios. É um produto de polinômios. O produto do polinômio x ao quadrado mais 2x menos 1 por x mais 1 resulta em. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Apenas multiplicar. Ó. Esse vezes esse, ó, o chuveirinho, ó. Depois esse vezes esse a princípio.
Então, vamos lá. Depois, nós vamos multiplicar esse vezes esse, depois esse vezes esse. E, por fim, nós vamos multiplicar esse vezes esse e esse vezes esse. Então, vamos lá. Olha só. X ao quadrado vezes x, x ao cubo, mais vezes mais é mais, x ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Agora o 2x, multiplicando. 2x vezes x, mais 2x ao quadrado. Mais vezes mais é mais, 2x vezes 1, 2x. Agora, menos vezes mais é menos. 1 vezes x, x. Menos vezes mais é menos. 1 vezes 1 é 1. Ok? De posse agora dessas multiplicações já feitas, nós vamos então juntar o que dá para juntar. Ok? Então vamos lá. Juntando o que é possível juntar, teremos, nesse caso aqui, ó, x ao cubo. Aqui dá para juntar, ó. 1x ao quadrado mais 2x ao quadrado, mais 3x ao quadrado, mais 2x menos 1x, então mais x menos 1. X ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais x menos 1. Então vamos lá, x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais x menos 1. A resposta está aqui, ó, na letra D. D de bom demais! Olha só que legal, olha só que beleza. Então, muito bem. Vamos avançar para a próxima questão? Vamos sim. Olha só a questão na tela para você. Diz o seguinte, ó, o custo de um pneu de carro popular é em média R$ 2,80 e é vendido com lucro de R$ 70. O lucro é de R$ 70. Então, é correto afirmar que a taxa percentual do lucro, quando comprado ao valor de venda deve ser quando comprado no valor de venda. Então, vamos lá. Mas vamos pensar aqui o seguinte, ó. Então, nós temos que 280 é o valor do quê? O preço de custo. A pessoa pagou 280. Ok? Aí, o lucro dele é de quanto? É de mais 70, ok? Esse é o valor do lucro. Aí, então, passa-se para o cliente a um preço de venda de R$ 350, ok? Então vamos lá. A grande questão é aonde que esse percentual, essa taxa percentual vai incidir. No caso do que ele quer de nós, essa taxa percentual, ela vai incidir aqui, ó, no valor 180. Então esse 180 corresponde a 100%. Então vamos lá? Nesse caso teremos aqui então o seguinte, ó, 280 corresponde a 100%, R$ 70 corresponde a x, tá bom? Então vai ficar 280x é igual a 70 vezes 100%. Ok? Então vamos fazer o seguinte, x é igual a 70 vezes 100, é só acrescentar os dois zeros por cento, sobre 280. Ok? O que eu posso fazer a princípio aqui? Simplificar, ó, esses dois zeros e dividir tanto em cima quanto embaixo por 7. Nesse caso, então, teremos o seguinte. Vamos lá. 70. Vamos colocar aqui 7 dividido por 7, mais fácil. 7 dividido por 7 vai dar 1. Acrescenta 2 zeros por cento sobre 28 dividido por 7 vai dar 4. 100 dividido por 4 é 25. Resultado final, então, 25%. 25%, letra C. Sabe o que é mais interessante nesse tipo de questão? Que é uma questão manjada também? É o seguinte, se você fizer pelo 350, se pelo 280 deu 25%, você fizer pelo 350 vai dar justamente 20%, ok? 20%. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Vamos avançando nos conceitos? Vamos sim. Próxima questão na tela para você. Então, vamos lá. Olha só, questão de número 20. Esta é para fechar as nossas correções. Então, vamos lá. O
questão diz assim, ó. Considere as retas R, S e U e a reta T, sendo a reta T uma reta transversal. E os ângulos A, B, C e D da figura a seguir. Ok, então vamos lá. Lembrando a você que cada um desses ângulos aqui, ó, na posição que eles ocupam, eles recebem um nome diferente e é isso que ele quer saber. Então, o mais fácil para nós aqui é você olhar A e B e perceber que A e B são o quê? Opostos. A e B são opostos. Aí eu tenho aqui o C e o D, ó. O C e o D, o C em relação ao D, tanto o C quanto o D, nós podemos pensar o seguinte, ó. Em relação ao C e o D, pronto, agora sim. Vamos lá. Em relação ao C e o D, eles são alternos, ó, estão em lados alternados da reta transversal. Então, eles são alternos. Como eles estão do lado de fora, nós falamos que eles são externos. Se eles estivessem aqui do lado de dentro, seriam internos. Nesse caso, eles são alternos externos. A e B, eles são opostos pelo vértice. Então, A e B são opostos pelo vértice e o ângulo C e D são alternos externos. Letra D, a nossa resposta. D de bom demais. Olha só que legal. Show de bola. Então, beleza. Chegamos ao final. E eu quero encerrar por aqui. Agradecer a você por ter assistido até aqui. Espero que essas correções sejam de grande valia para você e que você continue firme, forte nos seus estudos, ok? Então, siga sempre firme, forte aí conosco. Estamos juntos aqui para poder te auxiliar e te ajudar. Tchau, tchau e fui! Até a próxima. Valeu! É isso aí!